Salve sua divina presença! Hoje nós vamos falar sobre a curimba de um terreiro de umbanda. Mais especificamente, nós vamos falar sobre como é e o que é a curimba para a nossa umbanda. Como assim a umbanda que nós praticamos na nossa casa, na nossa umbanda Nova Era. E ninguém melhor para falar aqui para você sobre curimba, sobre toque, sobre o tambor, sobre ondas vibratórias, do que os nossos curimbeires, as pessoas que são as responsáveis por esta vibração magnífica. Aquilo, sabe aquele toque que arrepia, que a gente sente aquele arrepio na pele quando entra numa casa de umbanda? Então, estas pessoas responsáveis por este ponto de força da casa é que vem aqui falar para vocês hoje. Aproveita e deixa aqui para gente aquele seu joinha para os nossos curimbeires saberem que você gostou. E também deixa para gente aqui um comentário de como é aí na sua casa, se você tem dúvidas, e compartilha. Compartilha para que todas as pessoas tenham acesso a esta informação que é muito importante para quando a gente chega numa casa de umbanda. Bateu tambor, tambor, bateu tambor, tambor, é uma beleza. Hoje eu vou abrir a mesa no campo do Jurema. Bateu tambor, tambor, bateu tambor, tambor. Tambor, tambor, vai chamar quem mora longe é tambor. Olá a todos, eu me chamo Ana Cavazin e eu sou Ogã do Centro Espiritualista e Umbandista Anjos na Terra, Casa de Pai Benedito das Almas. Eu faço parte dessa casa desde a sua fundação. Iniciei os meus trabalhos na casa como curimbeira ou como Ogã. E um tempo depois eu fui cruzada como Ogã, chefe da casa. Faço parte da hierarquia da casa. Mas o que é a curimba? O que é ser um curimbeiro ou um atabaqueiro? A curimba é um grupo de pessoas que são responsáveis pelos toques dos tambores e pelos cantos que fazem parte da ritualística da casa, o que nós chamamos de gira. Mas por que os tambores? Porque os tambores, além de ser um instrumento musical, ele também é um instrumento sagrado. O som do tambor, ele emite ondas energético-sonoras que facilitam o transe mediúnico, ou seja, facilita a incorporação daqueles médiuns que vão trabalhar com a incorporação. Então os tambores, eles são tocados de diversas maneiras, para diversas linhas de trabalho, digamos assim, se usam determinados toques. Para isso necessita o conhecimento daquele curimbeiro, daquele atabaqueiro. Os tambores sempre foram utilizados nas religiões de matriz africana. Inclusive, inicialmente, os tambores eram utilizados como formas de comunicação entre tribos africanas. E essas comunicações foram levadas para dentro dos rituais das religiões de matriz africana. Entretanto, a Umbanda inicialmente não utilizava-se de tambores na sua ritualística, utilizava somente os cantos e as palmas. E com o tempo foi se introduzindo o tambor no ritual da Umbanda, por se entender que esses toques, quando bem executados, facilitavam a incorporação do médium. Por isso a importância de se tocar um tambor com parcimônia, com harmonia, com muito estudo, para facilitar o trabalho daquele médium que vai incorporar. Na ritualística da Umbanda, existem vários momentos dentro da gira. Os momentos de abertura, os momentos de incorporação, os momentos de sustentação dos trabalhos da gira e os momentos de subida dos guias. Em cada um desses momentos,
Os tambores são utilizados de maneiras diferenciadas. Os toques podem ser diferentes e os cantos também são diferentes. Então, para isso, exige que o atabaqueiro ou o corimbeiro ele esteja extremamente concentrado, para que ele possa entender o momento em que a gira está acontecendo e a necessidade que se faz do trabalho dele, da batida dele, ou mais intensa ou menos intensa, e os cantos principalmente. Cada canto vai ser direcionado ao momento em que a gira está acontecendo. O atabaqueiro trabalha junto com os guias da casa e ele acompanha os trabalhos da casa e através dos toques dele, alguns movimentos podem acontecer dentro da gira. Não significa dizer que um guia venha trabalhar na casa mediante o toque do tambor, não é isso. O que nós queremos dizer é que o toque do tambor vai facilitar o transe mediúnico e a concentração dos médiuns e de toda a casa, inclusive da assistência, e isso faz com que o médium facilite a incorporação e o trabalho seja melhor executado. Os trabalhos da curimba são também acompanhados por guias espirituais que protegem e intuem os atabaqueiros. É de suma importância que os atabaqueiros, os ogãs, além da concentração, tenham também bastante conhecimento sobre o ritual da Umbanda e sobre os cantos. Existe um dito popular que diz que quem canta um ponto ora duas vezes. Por isso a importância de, quando está acontecendo o trabalho da gira, os cantos sejam apropriados, sejam adequados àquele momento em que a gira está acontecendo. Por exemplo, se nós estamos no meio de uma gira e precisamos sustentar os trabalhos dos médiuns, nós vamos cantar pontos de sustentação, ou seja, pontos que equilibrem o trabalho de maneira a evitar qualquer demanda, de maneira a fortalecer o trabalho do médium. Algumas religiões não permitem que mulheres toquem os atabaques, por seus dogmas e por suas restrições. A Umbanda não possui nenhuma restrição quanto a isso. Durante os trabalhos da gira, os guias costumam saudar a curimba e os seus atabaqueiros. Isso significa dizer o quê? Eles estão pedindo a permissão para exercer os trabalhos, eles estão cumprimentando e saudando os guias protetores dessa curimba e eles estão pedindo a proteção para esses atabaqueiros, para que o trabalho seja desenvolvido com bastante equilíbrio, para que o trabalho seja desenvolvido de maneira equilibrada e para que tudo corra bem durante a gira. E agradecendo também a proteção desses seres anônimos. Por fim, falar da curimba é falar de concentração, é falar de equilíbrio, é falar do toque do tambor, das palmas e dos cantos, que são essenciais para o bom desenvolvimento dos trabalhos da gira e necessitam que os atabaqueiros sejam estudiosos e concentrados e dispostos a exercer o trabalho com muito amor e com muita fé. Assim como a hierarquia da casa, nós ali na curimba também temos uma hierarquia, que não se refere a quantos anos você está na curimba, e sim o quão conhecedor você é dos fundamentos da Umbanda, dos fundamentos da curimba e dos pontos de seriedade que você tem ali na curimba. Nós temos a coroação de Ogã, ou cruzamento, como a gente preferir chamar, que é levado como um compromisso e uma responsabilidade muito a sério. Nós ali da curimba também precisamos de preceito, de banho de ervas, de concentração, assim como qualquer outro médium da corrente. E quando a gente chega, a gente alinha o nosso espaço, a gente se alinha no nosso espaço ali, que é atrás dos atabaques. A gente coloca o som ambiente para tocar, que muitos de vocês já devem ter visto, que é um ponto de concentração. A gente afina os atabaques. O respeito que a gente tem com todos os instrumentos da curimba é muito grande. Quando a gente destapa eles, a gente pede permissão, a gente pede licença. Qualquer outra pessoa para tocar nos instrumentos tem que pedir essa licença, tem que pedir permissão para alguém que tenha esse compromisso ali na curimba. A gente acende as velas, uma vela, na verdade, para os guardiões, os verdadeiros mestres e guardiões da música de Umbanda, que são os trabalhadores por trás de nós ali.
A saudação que todo mundo tem que fazer na frente da corimba ali também é um ponto de força, também tem um guardião por trás ali. Além de termos uma importância crucial na hora de cantar os pontos, de cantar as cantigas, porque cada palavra dita tem um poder, nós ajudamos ativamente cada médium a sintonizar na mesma frequência que a entidade para poder facilitar a incorporação. Nós também somos um ponto de força dentro da nossa casa. O que isso significa? Nós somos parte da proteção do nosso terreiro. Nós, em caso de um ataque energético, somos os primeiros a sentir os efeitos. Daí a importância de estarmos sempre conectados, de estarmos sempre atentos às nossas ideias boas e ruins. Estamos propícios a termos pensamentos bons e ruins e entender, de fato, olhar sempre isso com atenção para entender se esses pensamentos são de fato nossos ou se são pequenas sugestões do astral. Então, quando a gente integra a corimba, a gente sempre vai também se colocar num lugar de parte dos guardiões desse terreiro, do nosso terreiro, no caso, né? Cada ponto tem um porquê, cada ponto conta a história da entidade, cada ponto fala da força daquela entidade dentro do local de trabalho dela, do ponto de força de cada entidade. No nosso terreiro, mais importante que o toque do atabaque, que o chocalho, que o agogô, são as letras dos pontos, porque ainda que não haja um tambor, que não haja um instrumento para acompanhar os pontos, é primordial o canto das cantigas e dos pontos. A partir daí, como você chega no tambor? Bom, primeiro começa do agogô, do chocalho, para então chegar no tambor. A gente sempre gosta de ensinar todos da corimba a tocar todos os instrumentos. Não é fácil, exige dedicação. Claro que uns têm mais facilidade do que outros, mas você também deve perceber que a gente toca sempre um mesmo toque. Isso não é à toa, isso foi pré-definido pelo nosso guia espiritual, pelo Pai Benedito das Almas, e para nós é muito importante a gente manter o mesmo toque, porque isso facilita na transição de um ponto para o outro. A gente geralmente muda a aceleração de cada música, mas a gente não muda o toque, porque assim a gente consegue manter sempre a mesma vibração. E ali mudando quem que a gente está chamando para vir trabalhar, né? Qual entidade a gente está chamando. E isso facilita demais. O Ogã é quem vai ditar qual vai ser o próximo ponto a ser tocado. Então, a partir disso, se toda a corimba está sincronizada, está atenta, a gente consegue fazer com que tudo seja muito bem sincronizado. E isso ajuda muito num bom desenvolvimento da gira. É de suma importância que toda a corimba esteja extremamente atenta ao Ogã, ou ao atabaqueiro que está regendo ali os trabalhos dentro da corimba, e também conectada à Mãe de Santo que está tocando os trabalhos. Ali na nossa corimba, nós temos a Ana Cavazin como a nossa Ogã maior, depois dela temos eu como Ogã também, depois de mim temos a Sá. E é uma honra indescritível ser Ogã, fazer parte da nossa corimba, cantar para um orixá, cantar para uma entidade que vem trabalhar no terreiro, para ajudar um irmão no momento de um trabalho mais delicado. É uma honra indescritível, é um ato de amor ao próximo, o que a gente exerce dentro da corimba. O mais importante dentro da nossa corimba é quem canta com amor, é quem bate um tambor com bastante amor, com dedicação, quem se empenha em aprender para fazer o melhor de fato para quem está ali no meio, para a gente colaborar da melhor forma com o trabalho que acontece com os nossos irmãos ali que estão recebendo as entidades na hora da incorporação. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, faço parte da Corimba Juntos na Terra, e hoje eu tô aqui para a gente bater um papo sobre alguns pontos com relação à corimba.
Eu vou trazer alguns tópicos para a gente conversar. Eu vou começar pelo principal deles, que é qual é a importância da corimba dentro de um ambiente de ritualística, dentro de uma gira, dentro de um terreiro. Isso de forma geral, tá? Bom, a principal função de uma corimba dentro de um terreiro é justamente criar uma conexão, criar uma atmosfera de conexão vibracional entre a energia que vai correr dentro do terreiro e o médium, entre a entidade que está sendo convidada a vir ao terreiro e o médium, entre a intenção do canto e o médium. Por que tudo isso? Porque, primeiro ponto, imagina comigo, vamos falar de energia de som, de energia vibracional. Eu vou trazer um exemplo de um rádio, de uma televisão. Quando você quer conectar uma rádio específica que você quer ouvir, você vai lá e vai colocar o hertz de frequência para conectar naquela rádio. Assim também funciona dentro de uma casa, né? Dentro de um centro espiritualista. Você vai cantar uma cantiga com uma intenção, com um propósito de se conectar em uma determinada vibração. E com isso você vai precisar da ajuda da criação, né, das vibrações sonoras que vêm dos instrumentos musicais, do canto e da palma, e da intenção da letra daquela cantiga. Então, por isso é muito importante que toda corrente saiba, conheça as letras das cantigas, né, conheça os pontos, conheça o fundamento dessas letras para que também se consiga internalizar essa conexão. E junto disso, se usa as vibrações sonoras que são criadas através dos instrumentos musicais do canto e da palma, como eu já disse. Então, o segundo ponto é justamente isso, né? Quais são os instrumentos que são capazes de criar, de produzir esses sons dentro de um terreiro e esses instrumentos que fazem parte da corimba. Geralmente, por tradição, são 3 atabaques, o rum-rumpi e o lê, o cachixi, o agogô e o chocalho. Geralmente são esses os instrumentos utilizados. Cada um desses instrumentos tem uma afinação diferente, tem uma tonalidade diferente, consegue emitir uma vibração diferente. A somatória dessas vibrações e dessas notas formam os acordes, que aí formam as melodias das cantigas que a gente vai cantar e a gente ouve aí dentro do terreiro. Junto disso também tem os toques, né? Os mais variados toques. Eu vou falar de alguns toques mais tradicionais, eu posso esquecer de alguns, mas eu vou falar os que eu estou mais acostumado a lidar e mais acostumado a ouvir, que é o samba cabula, nagô, marcação, ijexá, congo, congo de ouro e barra-vento. Esses são os mais tradicionais. Assim como os instrumentos musicais, eles também têm a capacidade de criar vibrações diferentes. Isso porque cada toque tem uma cadência diferente e tem uma velocidade diferente e notas diferentes também. Então a composição dos toques faz com que as vibrações mudem. Isso também eu posso te trazer uma outra visão, uma outra forma de você imaginar, é quando você escuta músicas que você gosta naturalmente. Existem músicas que têm uns tons mais melancólicos, por exemplo, onde a gente fica um pouco mais nostálgico. Já existem músicas que deixam a gente pra cima, né? Que jogam a nossa vibração lá pra cima. Assim também funcionam os toques diversos dentro de um terreiro e os toques diversos que são usados ali no atabaque. E de forma geral, os cuidados que se tem que ter com esses instrumentos, além de ser um instrumento sagrado, né, que não a gente tem que lidar com algo como a gente lida com algo sagrado, além disso, eles também exigem os cuidados tradicionais de instrumentos convencionais, né, que é não expor a luz do sol direto, não expor a umidade, não limpar com produtos químicos. Na verdade nem se lava, né, esse tipo de instrumento, se passa um pano muito úmido, não muito úmido na verdade, de forma bem superficial, não se passa dendê no couro de atabaque, porque isso faz com que ele apodreça. Então esses são os cuidados básicos assim que você tem que ter com os instrumentos fora a parte do sagrado dele, né, com o instrumento musical mesmo. Eu tenho certeza que você curtiu saber mais sobre a corimba. E eu fico feliz por ter você aqui com a gente sempre. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua confiança e deixo para você aquele meu super abraço de alma.